Então vamos, dando boas-vindas a todos, iniciar falando sobre o capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como um assunto obsidente. Então não saía da cabeça dele, né? Ele ficou surpreso mesmo com o que se foi descrito para ele. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte da minha esposa. Então ele reconhece que ele não tem ainda o despreendimento e a compreensão. Eu acho que o que caracteriza esses lares, que na verdade são um retrato do que vem pela frente em termos de futuro, não é? Em termos de futuro. Futuro que eu digo, futuro espiritual nosso. Convivência fraterna entre todos. E o entendimento disso, mas acima disso, com base no entendimento, a compreensão, eu acho que é o que vai levar-nos a isso. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não consegui encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei um momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer: "Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido." Depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa: "O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e em outros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado." Então é se despir do egoísmo, do ciúme, um pouco também do orgulho, que é mãe do egoísmo, né? E esse é um trabalho que a gente já faz na família hoje. Parece que a gente fala assim, quando eu digo que isso é uma conquista futura, a gente pode pensar, ai, que legal, vou ficar esperando chegar. Não funciona assim. Não vai chegar como chega um ônibus na estação e fala, pode subir. Não, você tem que comprar o ticket para poder subir. E comprar o ticket é já na família hoje você fazer isso, não é? Eu já não dá, eu não tenho nem onde, eu não sei nem onde que compra o ticket, né? Porque os problemas são grandes. Não. Eu não faço nem ideia. Então tem que haver, desde já, dentro do seu lar, muito desapego.
A palavra é renúncia. Porque lembra do capítulo anterior, o caso Tobias? Nós lembramos, não foi? Quem é que conviveria com alguém sabendo que denotava, porque no coração do Tobias, o espírito que ele, vamos dizer, manifestava mais sintonia, afetividade, era o da dona Hilda, que partiu por uma questão, né, de uma enfermidade e tal. Desencarnou. E a Luciana depois fala que ela percebia isso nele. Não era ela a dona do coração dele. Isso deve ser durante a vida a dois, que eles, né, compartilharam aqui, casados, pôde se ver, né? Então, aí também a gente pode recuperar a importância do instituto casamento. E muita gente fala que é uma coisa que está periclitando, que é fora de moda. Porque se não for dessa forma, embora o casamento seja uma lei humana, não é divina. O que é divino é a união dos seres, através das almas. Casamento é uma lei humana. Isso está no Evangelho. Tanto é verdade que no planeta Terra você tem milhares de formas de legislações de casamento. As mais diferentes possíveis. Entretanto, é uma lei humana que representa um ganho para a civilização humana. De outro lado, se nós então perdermos este instituto, estamos perdendo enquanto civilização. Pode-se dizer, mas hoje o casamento está mudando. Eu não estou questionando isso, eu estou dizendo ele deixar de existir como uma oportunidade de duas almas se elegerem, né, e respeitosamente procurar, dentro de um microambiente que se chama lar, treinar o que ele vai precisar para o resto do longo da sua jornada evolutiva. Quem não se dá bem num lar, não está habilitado para avançar. E não digo isso assim, então quer dizer que quem se divorciou não está... Não tem nada a ver com isso, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não é? E às vezes o divórcio, que também é uma lei humana, é importante, é necessário, resolve uma série de problemas. Então, tanto que o próprio relacionamento deles aqui, não é? Eles estão casados agora no mundo espiritual, Tobias e a dona Hilda. E ela disse aqui, acabou de dizer, é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui em outros núcleos espirituais, com essa característica do lar de Tobias, de respeito, né? De já ter convivido antes. Muito bem. Se alguém quiser fazer comentário, por favor também, viu? Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Então, esse espírito de sequência seria o quê? Cada espírito está num degrau evolutivo. É um espírito de sequência. As coisas são processuais. Ninguém passa a ser um espírito
denodado, de renúncia, de sacrifício, sem nenhum interesse obscuro, do dia para a noite. Então, tem que se observar isso, né? Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Qual que é o traço mais marcante da primitividade humana? Lá atrás, egoísmo. É o egoísmo que existe nos animais na forma do instinto para defender-se, para cuidar do seu clã, para agredir um outro, para proteger os filhotes, né? A família. E nós, enquanto espírito, essência, nós descendemos destes animais. Aí que é o espírito de sequência que ela está falando. Nós somos, sim, descendentes da animalidade. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. Essa frase alguém não entende? André Luiz mostra muito bem no livro Evolução em Dois Mundos essa frase. Ele conta o que aconteceu nesses muitos séculos. Está no livro. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Veja, hoje no planeta Terra, nos 8 bilhões de pessoas que estão aqui, claro que nós não temos assim uma condição muito fiel, mas um pouco até dá. Você acha que o sexo hoje no planeta Terra, para esses 8 bilhões de pessoas, é entendido no seu objetivo maior da divindade superior, como uma energia criadora? Então quer dizer, aí você vê a animalidade nossa, que vem desses reinos que nós, como ele diz aqui, emergimos. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Você vê que ela diz, você não consegue, na profundidade, entender isso. Não adianta. Não adianta a gente ficar debatendo muito aqui. Não adianta. Se você pegar um grosseirão aí fora, ele vai falar o quê aqui? Em relação aos três vivendo juntos. Vai falar que como que é? Harém, que é não sei o que lá, porcariada. E um dia fomos nós que falamos isso, né? Hoje a gente está sentado aqui lendo, procurando depurar um pouco esse entendimento para que passemos a compreender. Mas temos nisso uma regra geral, indaguei. Todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam estabelecido? Esboçando um gesto de grande paciência, ela explicou. Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Então, aprendemos agora que ter afeição e ter compreensão não é a mesma. Nos parece que a compreensão está acima da afeição. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra, ou seja, lá no mundo espiritual. É o progresso.
O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quer dizer, juntaram-se 3 almas afim, tanto a fim da sintonia como a fim de evoluir. Não é? E que aqui às vezes na Terra, você pode ver um casal determinado, principalmente hoje com as novas relações, né, homossexuais, e a gente já sai julgando. Será que nós no mundo espiritual, se víssemos a casa do Tobias, falar, lá mora, a gente não ia rir, apontar o dedo, dentro da nossa ignorância, lá mesmo em nosso lar? Não é? Porque as coisas acontecem, temos lições, aprendizado. Não é uma realidade isso que eu falei aqui na Terra hoje ou não é? Só eu que estou pensando nisso. Que veio para ficar isso. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. Uma questão vibratória de evolução. Não entra. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me de pausa da interlocutora. O que acontece então? Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão essas pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores, olha aí, Cida, as deformidades, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado. Olha a importância deste princípio que é característico de mundos inferiores. Esquecimento do passado. Então, o esquecimento do passado, ele é de todos os planos evolutivos? Claro que não. Os mundos superiores, os espíritos superiores precisam esquecer o passado? Não. Precisam. Até porque eles se aproveitam do passado, eles não ficam curiosos por saber o passado, a gente fica. Oi. Não, em todos. Porque a reencarnação é um método, em última análise, Alba, dos espíritos se migrarem de dimensões diferentes. Porque nessas dimensões diferentes, as densidades corporais são diferentes. Então, ora ele precisa ganhar o corpo para ir para uma dimensão. Não é? A gente vem aqui porque a gente precisa evoluir, precisa desse treinamento aqui da Terra, essas lições. Mas espíritos existem que vêm de dimensões mais evoluídas e vêm para dimensões um pouco menos evoluídas. Não chega a ser aqui na Terra, tá? Dimensões mais evoluídas, menos evoluídas do que eles estão. Eles precisam ter uma agregação material nos seus corpos para passarem a viver lá, se adequando à densidade, às características de lei daquele planeta, entendeu?
Isso se faz através da reencarnação. Até onde o conhecimento nosso das leituras alcança. Eu creio, agora é uma opinião particular, que isso, nas esferas bem elevadas, já é bem diferente. A reencarnação aqui na Terra é das mais primitivas que existe. A mulher precisa ter dor para parir. A forma de chegar lá, que é a relação sexual, ainda que tenha tudo que tem, ela é das mais primitivas que existe. É quase que dois animais. Mas a reencarnação na Terra é um dos métodos mais primitivos. Nós estamos perdendo praticamente só para o abismo e as trevas, né? Que também tem os métodos semelhantes. Esquecimento do passado, na organização física do planeta. E vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade, que cada vez mais viva, da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, finda a experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Você vê, né? É um diálogo. Fala para mim aqui. Quem tiver o que falar, diga. Quando você teve um diálogo assim com alguém aqui na Terra? Que não seja aqui na casa espírita. E que também não seja lá na casa de assistência. E não seja na igreja que vai o seu marido, às vezes você acompanha. Quando você teve uma conversa desse nível? Mas nessa profundidade espiritual. Porque aí a pessoa, às vezes nesse caso que você está falando, vai dizer que nada, vai para cima. Não dá moleza, não. É besteira. Eu fico assim, embevecido de ver um diálogo desse. A gente senta para tomar um café e começa a falar assuntos assim. E não ficar falando, você viu? Perdeu o carnaval. Aconteceu isso. A mulher pôs no silicone, não sei o que, você viu? Olha aqui. E aí a gente fica 3, 4 horas conversando. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. Eu escrevi aqui, estudando ontem. Aqui entra o Espiritismo. Vamos ler de novo. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. É exatamente o que nós estamos fazendo hoje aqui na Terra. Nós estamos gastando séculos tentando desfazer animosidades, antipatias e agregar. É o que nós estamos fazendo. As nossas encarnações, elas precisam ser mais positivas, projetivas e construtivas. Elas são muito reparadoras. Mas é natural. Quem deve tem que pagar. Só que, olhando, como que ela falou aqui, olhando o espírito de sequência, a gente tem que entender que também se hoje a gente está aqui pagando, nós estamos fazendo o que em relação ao futuro? Construindo.
Então, se você sair desta nossa atual encarnação, sem ter pisado na bola de uma forma muito severa, se comprometido, você vai ter tempo de sobra na próxima encarnação para avançar em outros setores do progresso do espírito. E não ficar perdendo tempo em ter que segurar a barra de outros espíritos, e a sua também. Perder tempo assim, entre aspas, eu quis dizer, né? Mas imagine você como um espírito redimido, que já não tem mais necessidade de encarnar para pagar, mas você tem que encarnar na Terra para ajudar os irmãos. Mas aí você está fazendo em favor de crédito, e não para pagar débito. Você entendeu a diferença? Então aí entra o espiritismo, hoje, na nossa atual encarnação. É hoje que ele entra. Ele entra para isso. Cuidado. E para mim, o espiritismo, talvez hoje nem tanto, mas ele foi assim, foi meio assim, sabe quando o pai fala, se não fizer isso, você vai apanhar, hein? Meio pelo medo, foi assim que eu me guiava. Graças a Deus. Hoje já não é tanto assim, eu vou mais pelo raciocínio. Mas eu entendi esta minha fase aí. Entendeu? Colocação? O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversa. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente, olha aí, precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Quer dizer, a pessoa, dentro desse contexto que eu acabei de dizer, você fala assim, não, mas a minha vida aqui tranquila, eu não faço mal para ninguém, tal. Mas você sabe das suas anteriores? Será que a próxima não vai ser aquela cacetada? Aquele irmão espiritual que nesta não pôde vir e vai vir na próxima? É isso aqui que ela está falando. Ó. Se a gente não perdoar, e a melhor hora é agora. Você fala assim, Robson, mas como que eu vou perdoar se você está acabando de falar que ele está desencarnado? Eu falo, é verdade, está desencarnado. Mas eu tenho certeza que quando vocês estavam juntos, você teve chance de perdoar. E não perdoa. Agora ele está te aguardando. Isso é lei, isso não tem jeito, não estou pondo medo. É fato. A possibilidade existe, sim ou não, de uma situação dessa? Claro. Não adianta a gente falar assim, não, se essa encarnação está bem, a tendência agora é só ficar melhor. Não, meu jovem. Você não sabe como que é estar lá para trás. Exato. E depois vem firme. Você está conhecendo o Espiritismo que está te dando fortaleza para essa, mas também para as próximas. Para você lembrar que você... Porque lá atrás você não conseguiu perdoar. Você precisou vir espírita para aprender que o perdão é verdadeiro. Ó. E agora, então, na próxima, ele vai voltar e aí você vai perdoar. Aí você vai perdoar, se Deus quiser. Mas essa é a finalidade. Então, você entendeu esse mover e remover? Está quieto lá. É aquele quartinho do fundo que você entra e parece que está limpinho, mas se você fizer assim, ó, levanta um poeirão, que você remexeu, fica aquela sujeira, aquele pó. É o que nosso passado está tudo quieto lá atrás, no subconsciente, adormecido, graças a Deus. O esquecimento do passado, mas volta. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. Olha, a interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, ó, será que nós não estamos ainda em simples experiência animal dentro do aspecto do casamento? Nossa conversação não interessa.
É o que nós acabamos de falar agora, né? Dos papos. Não interessa. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar. Tá vendo? Falando do sexo. Lembrando o meu passado de homem comum. Olha o homem comum, não é normal, comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertence. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Ou seja, o André Luiz aqui, ele assinou a promissória, né? Ou seja, eu tenho culpa nesse cartório, então é bom aí ela comentou, onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Você vê? Deus, na sua infinita bondade, abre tantas portas. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é o nosso caso. É acontecimento de enorme importância para si mesmo. É por isso que o entendimento fraterno precede, vem antes, a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Tá vendo? Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação, olha só, hein? Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Espírito elevado. Assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Quer dizer, eu também li isso aqui e entendi que mesmo os religiosos que pregam, apregoam, eles precisam saber que um dia eles pisaram na lama. Talvez não nessa, às vezes até nessa. E agora, por ser religioso, por vestir uma batina, ou por vir aqui na frente no centro para fazer uma palestra, acha que pode pregar moralismo. Isso é triste. E principalmente no trato com as pessoas que estão nesse momento passando por essas dificuldades. Que é mais ainda. Então esse parágrafo é bem claro. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa. Lembra da Heloísa? É a neta dela, né? Ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras da retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me sim a imponente questão da fraternidade humana.